Então, pessoal, boa noite primeiro. Hoje eu estou para conversar aqui com vocês um pouquinho sobre agilidade além do software, né? E como que a gente pode fazer o processo de transformação além da TI. É, eu vou falar um pouquinho aqui da minha bio, né? Só para vocês me conhecerem. Então, eu fiz bacharel em Ciências da Computação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pós-graduação em Desenvolvimento Móvel. Depois eu fiz uma MBA em Gestão Estratégica pela FGV e atualmente eu lidero o LACE, que é o Lean Agile Center of Excellence. A gente vai falar dele daqui a pouco, na Raizen, e é uma área responsável por conduzir a transformação da companhia, né? Eu já trabalho na área de TI há mais de 10 anos, e eu venho me dedicando bastante a implantar o mindset ágil em produtos digitais. Um deles que eu vou até falar um pouquinho de como que funciona e como foi o processo de transformação é o Shellbox, que é o aplicativo da marca Shell para abastecimento, tá bom? O meu LinkedIn, se vocês quiserem se conectar para a gente bater um papo, conversar, e o meu e-mail também, tá ali. Eu estou à disposição para conversar com todos vocês. Vamos falar então um pouquinho da Raizen, né? Acho que poucas pessoas conhecem a Raizen como empresa, mas quando a gente olha ela pensando em tudo que ela engloba, vocês com certeza vão se identificar em várias coisas que eu vou falar aqui. Então, Raizen, é raiz mais energia. Então, ela é uma iniciativa, ela é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, e que originou a Raizen, né? Através disso, o Grupo Raizen ficou com a distribuição de combustível, açúcar, etanol e bioenergia. Enquanto as outras empresas do Grupo Cosan ficaram, nós temos a Comgás, com a distribuição de gás natural, a Moove com lubrificantes e a Rumo com operação logística, né? Então, assim, só para vocês entenderem em tudo que a Raizen está inserida, então nós temos a distribuição de combustível, seja ela para empresas B2B, né? Seja ela através da marca Shell e também a aviação. Temos também a distribuição do etanol para exportação e também para o B2B, seja para fazer cosméticos e outros produtos medicinais, esses produtos do gênero. Trabalhamos também com açúcar, então tanto para exportação como B2B também. Então, assim, muitos dos produtos que vocês consomem que tem açúcar, normalmente existe o dedo e o trabalho da Raizen por trás disso também. E trabalhamos com bioenergia. A gente gosta de falar que a gente trabalha com uma economia circular, então a gente vai do campo ao posto, desde da plantação da cana até a produção do etanol de primeira geração, na segunda moída, o etanol de segunda geração. Depois disso, a gente faz com que sobra a bioenergia e ainda a partir do que sobra disso, a gente tem a vinhaça que a gente utiliza para reutilizar na plantação da próxima safra. Ou seja, é um ciclo totalmente sustentável. A gente trabalha muito com base em sustentabilidade. Grandes números aqui só para vocês conhecerem, são mais de 30 mil funcionários entre Brasil e Argentina, são mais de 7 mil postos de combustíveis com a marca Shell, nós temos mais de 1.000 lojas Select, 860 mil hectares de área cultivada, são unidades de produção, são 26 entre açúcar, etanol, bioenergia, mais a planta do etanol de segunda geração. Trabalhamos com a produção do etanol, tem uma produção de 2,5 bilhões de litros por ano, cogeração de energia e produção de açúcar também estão no nosso portfólio. De uma maneira geral, a gente vê isso acontecendo, a gente fala de Raizen, uma corporação um pouquinho mais tradicionalista, mas o que isso tem a ver com agilidade, né? E como que a gente emprega agilidade? Eu falo para vocês que é tudo. Eu vim de carreira da maior empresa de software da América Latina. Fiquei 9 anos. E quando eu vim de lá, parecia não... Eu tive uma carreira muito boa e tenho muito a agradecer à empresa. Mas eu fiz uma transição de carreira pensando em poder levar a agilidade para um patamar diferente do que eu já levava. Você conseguir colocar agilidade numa empresa que o core business, que entrega software no fim do dia, é um pouquinho mais fácil. Você pegar uma empresa tradicionalista,
uma empresa que não tem isso no viés e na veia acaba tendo desafios um pouco maiores. E eu até comento durante as minhas entrevistas para entrar na Raizen, e uma das pessoas me falou assim, sabe uma empresa tradicional, uma empresa que é um pouquinho quadrada? Então, põe um pouquinho mais, essa é a Raizen. Você quer comprar o desafio de vir transformar a Raizen, de falar desse negócio de agilidade que eu só conheço no livro e que a gente não sabe como que a gente vai colocar aqui dentro? E na mesma hora eu falei, comprei o desafio de colocar agilidade no dia a dia da Raizen, e aí a gente começou esse processo. Então eu vou contar para vocês aqui agora um pouquinho do processo que se iniciou pelo Showbox, e depois vou contar como que a gente continuou essa jornada e como a gente está trilhando essa jornada ainda, que é uma jornada muito grande. Então, assim, eu brinco que quando você está numa jornada de transformação, você pode ser duas coisas. Ou você pode ser egoísta, que é aquela área, aquela equipe, aquela empresa, onde ela quer fazer agilidade, mas tudo de agilidade fica restrito àquela equipe, então ela tem os seus processos, ela tem a sua metodologia, ela trabalha ali dentro, ela não expande isso para os outros, e muitas vezes até utiliza a parte da metodologia que lhe convém, e a que não lhe convém também não utiliza, e acaba utilizando isso de uma maneira para ela, somente para ela. Ou você pode ser vanguardista, quando você fala de agilidade, de transformação digital, que é aquela área que se transforma, que utiliza de metodologia, que acaba sendo exemplo e espelho para os outros e acaba puxando um processo de transformação não só dela, mas como de todas as áreas que estão em volta e que estão dentro da empresa. E quando eu cheguei na Raizen, indo um pouquinho nesse paradoxo, a gente estava no Push-Box mais para o lado de egoísta. Então, assim, era um produto que ele tinha os seus processos, ele tinha a sua metodologia, ele trabalhava de uma maneira muito isolada dentro da companhia, ele era até visto como um patinho feio, né, que usava uma metodologia totalmente diferente da corporativa. E a grande missão que nós tínhamos enquanto produto, que nós tínhamos enquanto time, era, de fato, conseguir trazer o Showbox para um patamar de vanguardista. Que ele fosse uma área, que ele fosse algo que servisse como berço, como serviço como laboratório da companhia. Então, para agilidade, para transformação digital, para tudo isso. E aí a gente, então, comprou essa missão. E quando a gente fala da missão de poder transformar o Shellbox e essa jornada de transformação, eu elenquei alguns steps aqui, e abaixo desses steps a gente tem o que a gente acabou fazendo. Eu acho que, de fato, não existe uma receita de bolo. Falar assim, olha, pessoal, vamos aqui, é dessa forma que vocês vão transformar a área de vocês. Mas eu tenho certeza que você consegue seguir, pegar várias dicas e vários momentos que eu posso passar aqui para vocês e conseguir aplicar na empresa de vocês, na área de vocês, de alguma forma também conseguir fazer um processo de transformação e iniciar um processo de transformação. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente precisava começar de algum lugar. E a gente entendeu que o Showbox, que era o nosso produto digital, que era o produto que estava no celular dos nossos consumidores, era a forma da gente conhecer os nossos consumidores, ia ser o primeiro e o grande produto que a gente ia fazer uma transformação. Então, quando a gente fala de arrumar a casa, muito quando a gente fala assim, a gente tinha que arrumar a nossa casa, nós tínhamos problemas. Nós éramos TI tentando influenciar o negócio. Uma vez que a gente é TI tentando influenciar o negócio, é muito fácil olhar para o vizinho, para a grama do negócio, para a grama do atendimento, para a grama da operação e falar, pessoal, tá tudo ruim, né? Mas antes a gente sair falando para todo mundo que estava tudo ruim e que a gente precisava focar no processo de transformação de uma maneira geral, a gente falou, cara, vamos parar, vamos arrumar a nossa casa, vamos garantir que os nossos processos, que tudo que a gente está fazendo está rodando da maneira que é adequada, para aí sim a gente conseguir focar em próximos passos, para aí sim a gente conseguir alçar outros voos. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe foi implantar metodologia de fato.
O Shellbox, até então, ele implantava a metodologia do Kanban, mas ele não trabalhava muito bem com a questão de indicadores, throughput. A maneira que a gente era cobrado por negócio era querendo mais previsibilidade, querendo mais cadência. E o Kanban, por ser algo puxado, não estava funcionando bem porque para a maneira que a gente estava trabalhando. Então, a primeira grande mudança que nós fizemos para o contexto do Shellbox foi implantar a metodologia do Scrum. Então, trabalhar com ciclos curtos de 2 semanas, trabalhar com os ritos, garantir que, além disso, a gente fizesse mudanças estruturais. Porque o que acontecia? Quando a gente queria falar para o time, vamos aumentar ou precisamos fazer alguma coisa a mais, todo mundo vinha com a viés de vamos aumentar o time. Então, a gente tem 3 times, vamos por 4, vamos por 5, vamos por 6. Mas ninguém tinha parado para pensar e entendido que a gente precisava fazer mudanças de estrutura para deixar o time autônomo. O caminho crítico não estava em todos os papéis, estavam em 1 ou 2. Então a gente aumentou e fez mudanças estruturais para deixar o time robusto e o time autônomo. E além disso, a gente tinha uma divisão entre funcional, nem era PO na época, era chamado de funcional, e time de desenvolvimento. E eles não trabalhavam tão em conjunto, eles trabalhavam, um especificava e depois passava para o outro fazer como se fosse uma esteira, como se fosse de fato uma fábrica de software, né? Então a gente teve que fazer essas mudanças e poder fazer isso. Depois a gente começou a controlar indicadores. E aqui foi até interessante, porque a primeira vez que a gente começou a controlar indicadores de fato, as pessoas acharam que a gente estava querendo controlar e fazer uma caça às bruxas. Mas a gente teve todo um trabalho especial de mostrar para as pessoas que controlar indicadores a gente iria fazer para quê? Para que a gente se retroalimentasse e que a gente melhorasse cada vez mais. Então, quando eu estou falando de indicadores aqui, a gente começou a medir a questão de retrabalho, o burn down, previsibilidade, a questão de aumento de produtividade do time. Para vocês terem uma noção, comparando um ano com o outro, safra passada, a gente teve um aumento de mais de 140% de produtividade dentro do Shellbox, conseguindo medir e tirar indicadores através disso. Depois a gente começou a criar um plano de release. Como eu falei para vocês, a gente não tinha previsibilidade das coisas. E o que acontecia? Como todo mundo, a gente tinha 3 squads, mas como todo mundo, quando atrasava a entrega do squad 1 e ela era mais próxima, o squad 2 e o squad 3 parava para ajudar o squad 1. O que acontecia no fim do dia? A gente fazia a entrega do squad 1 com atraso, a squad 2 e a squad 3 começava a atrasar. Então, o nosso cronograma era uma bola de neve. E a gente não conseguia se comprometer com nada. A gente fez um plano de release e começou a ter previsibilidade em entregas mais frequentes e constantes. E a gente conseguiu trazer, pelo menos, um pouquinho mais de confiança. E a gente definiu o processo. Tinha muito processo que estava muito na cabeça das pessoas. Então, assim, processo de release, processo de deploy, processo de criação de especificação, etc. Então, essas coisas, elas estavam muito na cabeça dos outros. E a gente, então, definiu isso e mapeou esse processo. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Arrumar nossa casa e fazer com que as coisas acontecessem. O segundo ponto que a gente tem foi a mudança de mindset do time, né? Então, nós tínhamos um time que, até então, eles eram acostumados a fazer único e exclusivamente o trabalho de tirador de pedidos. É aquele time que, o negócio pediu, ele pediu desse jeito, não questiono, vou fazer e passar para frente. E a gente falou assim, a gente precisa, para um processo de transformação, para a gente fazer algo maior, que o time entenda o que a gente está querendo fazer e que eles sejam comprados com isso, obviamente. Então, primeira coisa que nós fizemos foi um trabalho de team builder. Então, a gente foi empoderar aquele time. Garantir que aquele time se sentisse empoderado, que aquele time entendesse de fato o que eles estavam fazendo, entender os gaps. A gente fez um mapeamento também do que dentro dos gaps, do que de fato a gente precisava mudar e alterar no dia a dia dos times. Depois disso, a gente trouxe para o time um sentimento de dono. Então, a gente fez o time se empoderar e se apossar das entregas e ter o sentimento de quando nós tínhamos algum problema no aplicativo ou quando estava acontecendo alguma coisa,
não era o fulano, beltrano ou ciclano que ia resolver. Tinha que doer na gente, porque era o nosso produto. Não era de negócio, não era de outras pessoas, era nosso. Depois, a gente fez o time de ser um time que era tirador de pedido para ser um time propositivo, para ser um time questionador, para ser um time que começava a fazer os questionamentos para as outras áreas, de parar e pensar e falar, olha, o pessoal não está mais só tirando pedido, agora ele está questionando. E aqui a gente começa a incomodar um pouquinho, porque todo o processo de mudança, ele começa a incomodar. Então, quando a gente começa a questionar e ser propositivo, a gente começa, de alguma forma, incomodar um pouco. Depois disso, a gente cruzou metas. Então, assim, a gente tinha as metas individuais do time e elas sempre eram isoladas. A gente cruzou as metas entre TI, negócio e as demais áreas, para garantir o quê? Que todo mundo trabalhasse em prol de um único objetivo. Então, assim, não ter o número X de transações não era o negócio só que iria sofrer com aquilo, era todo o time. A gente começou a dar autonomia para o time e mostrar para eles que eles tinham autonomia para tomar decisão, para fazer as coisas. E acho que esse momento de cortar o cordão umbilical, de perguntar para as pessoas qual que é a opinião delas, foi algo que demorou para as pessoas entenderem. Depois a gente implantou uma cultura de colaboração entre os times eram muito individuais, e a gente começou a fazer os times colaborarem, eles conversarem, eles mostrarem o que cada um fazia e começar a colaborar em boas práticas, em coisas que faziam sentido. E a gente teve que fazer uma mudança na liderança. A gente vem, como eu falei, de uma empresa tradicionalista. Então, por uma questão normal, a gente às vezes recorria ao comando e controle. E a gente estava mudando, a gente estava querendo dar todos empoderar o time dessa maneira que eu comentei aqui com vocês. Então, a gente precisava, de fato, fazer com que a liderança estivesse comprada com toda essa mudança que a gente estava fazendo. E foi um trabalho muito importante. Eu falo que, para mim, esse pilar aqui, essa mudança, talvez ela foi a mais importante. Porque se o time não tivesse conseguido mudar o mindset, mudar a cultura, mudar o pensamento das pessoas, a gente podia fazer todos os outros steps. Mas a gente não iria conseguir mover nenhum ponteiro. Então, assim, dentro de uma corporação, no processo de transformação, as pessoas, a cultura e o mindset são muito importantes. Foquem muito tempo em fazer esse tipo de transformação. Eu até comento, às vezes, que a gente tem um artigo muito legal que fala de empresa colorida, mindset preto e branco. Então, são as empresas, quando começaram a colorir por tobogã, por fliperama, por videogame e tudo mais, e as pessoas não entendiam, elas ainda estavam preto e branco, elas não tinham mudado. Então, é isso que a gente tem que tomar o cuidado quando a gente faz esse movimento de transformação em mudar o time, mudar pessoas. Depois disso, a gente fez um plano de evolução tecnológica, porque não adiantava a gente fazer todas essas mudanças e o produto tinha, por ser um produto digital, uma meta muito grande de aumento de transações, de aumento de abastecimento no imposto Shell, obviamente. Era uma meta que era quadruplicar praticamente o número que nós tínhamos. E a gente precisava se planejar para isso, né? Se planejar para que a gente pudesse dar o suporte. Não adiantava a gente fazer tudo isso e a gente não conseguir dar o suporte básico de um plano tecnológico. Então, o primeiro ponto que nós tivemos foi a gente suportar o plano de expansão do produto. Depois, a gente fez um plano de migração para microserviços. A gente tinha toda uma arquitetura ainda monolítica e isso não deixava que a gente se escalasse o produto. A gente ainda está fazendo, o plano ainda está em execução. Mas o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu casar um plano de migração de microserviços, de migração de arquitetura ao longo das releases de produto. Então, todas as releases nós temos entrega de negócio, entrega que é importante para o produto, importante para o crescimento e para que ele se alavanque. Mas nós temos também entregas estruturantes, quando a gente fala de escala. Depois a gente focou em automação de testes, então assim, para aumentar a qualidade do que a gente entregava, conseguir fazer algo diferente
E aqui tem algo muito importante, porque teste ele não é só você fazer teste, é você criar um mindset, você mudar a cultura da pessoa para fazer o teste, para pensar antes no teste, para trabalhar com BDD, TDD e tudo isso. Depois a gente também implantou esteiras de DevSecOps, mas aqui também é cultura. Então, como que a gente faz com que as pessoas pensem no todo, que pensem de uma maneira diferente e uma maneira de fazer isso acontecer de uma maneira orgânica e que todos comprem a mesma ideia. A gente definiu chapters, principalmente para que a gente pudesse ter padronização, trabalhasse com patterns, né? Então, para a gente garantir que os times se mantessem alinhados, para garantir que tudo crescesse e fosse criado conforme o que a gente estava imaginando, porque a gente tinha 3 squads, imagine 3 squads fazendo desenvolvimento, sem a gente ter esse tipo de governança, a gente ia começar a se estruturar e crescer de uma maneira desenfreada. Depois, a gente foi para um... Aí aqui eu comento que o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 foi basicamente a gente arrumar a casa, né? Acho que teve o arrumar a casa, depois mudar o mindset, e foi um plano evolutivo. Mas a gente mexeu muito mais ponteiros dentro do time, dentro do mindset das pessoas, dentro do que a gente precisava fazer. E esse ponto 1, 2 e 3 foi a gente se preparar para a gente conseguir atingir as demais áreas, para a gente alavancar e conseguir fazer com que a transformação fosse muito mais abrangente, né? Então, o próximo ponto que a gente começou a fazer é a cultura de valor e de MVP. Então, aqui a gente começa a entrar no viés de negócio. Então, assim, eu fiz aqui o disclaimer, senta que lá vem história, mas o que eu quero mostrar para vocês, de uma maneira lúdica, é o que acontecia com a gente, cara, pode ser a realidade da maioria de vocês também. Então, uma área 1 tinha uma ideia, né? A área 2 também tinha uma ideia, mas, como em qualquer empresa, nós temos a área que manda mais, a que quer dominar o mundo. E aquela área, ou aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, eles detinham maior poder. E, normalmente, todo mundo queria levar ideias para frente, mas quem conseguiria levar era quem tinha maior poder. O time de desenvolvimento, por parte de TI, tinha que se transformar em super-herói para conseguir fazer as coisas acontecerem, darem certo. E não acho que isso é bom não, gente, porque o time se transformar em super-herói toda vez, acaba que o time fica sobrecarregado, ele fica trabalhando com hora extra, ele acaba fazendo mais coisa do que ele poderia e deveria, e o que o Capacity de fato faria. E o que acontecia? A gente punha sempre mais coisa do que o time colocava, as demandas chegavam super em cima da hora, então assim, a sprint começava na segunda, a demanda chegava quinta ou sexta-feira, não dava tempo de fazer uma especificação, não dava tempo de fazer um refinamento, não dava tempo de fazer algo um pouquinho mais bem estruturado. A entrega lá no final não era como se esperava, por todos esses motivos que eu comentei com vocês. E a gente tinha a pessoa frustrada, obviamente, porque não entregou o que ela esperava, o plano dominal não deu certo. A gente tinha as outras áreas bravas, porque tudo o que eles queriam levar não foi para frente, e a gente não tinha ninguém feliz. Nós não tínhamos as áreas felizes, nós não tínhamos o time de desenvolvimento feliz, a gente não tinha, de uma maneira, o pessoal feliz. Só que aqui, nesse cenário, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, porque a gente tem que olhar a oportunidade que a gente tem, né? Apesar do bolo estar estourando, a gente tem uma oportunidade de fazer muita coisa e mudar todo esse ecossistema. Então, assim, aqui a gente começa a mexer ponteiro, aqui a gente começa a mexer em outras áreas, aqui a gente começa a fazer transformação de fato. Então, a gente fez sprints focados em entrega de valor. Então, a gente não tinha mais aquelas sprints gigantescas, aquelas entregas gigantescas. A gente começou a fazer entregas pequenas e frequentes de uma maneira que, em uma, 2 sprints, eu conseguia testar um piloto, fazer alguma coisa e provar um conceito e já retroalimentar o ambiente, para eu ser cada vez mais data-driven, para que eu pudesse cada vez mais fazer diferente. A gente começou a fazer monitoramento de negócio. Então, assim, a gente começou a monitorar em real time o negócio, a ponto de a gente conseguir descobrir em fração de minutos como a gente está. Em fração de minutos a gente começou a descobrir como que tinha um desvio, se estava com algum problema, se tinha alguma coisa, mas em
negócio. A gente não monitorava mais infraestrutura, a gente quer dizer, monitorava, mas a gente não monitorava só a infraestrutura, a gente não monitorava só a aplicação, a gente monitorava negócio. Então, quando tinha um desvio de alguma coisa, mesmo que pequeno, a gente pegava. A gente começou a tirar desses monitoramentos de real time, a gente começou a tirar insights de como que a gente poderia melhorar e trazer coisas e novidades para o produto. A gente começou a ter dashboards e fazer um acompanhamento e ter uma cultura de dado mesmo. Então, a gente usava o dado ao nosso favor e retroalimentava o ambiente. A gente começou a ter cultura de experimentação. A gente começou a ter hipóteses, a gente começou a validar hipóteses, a gente começou a acompanhar hipóteses dentro do produto. E começar a fazer diferente. E eu acho que quando a gente fala de cultura de experimentação, o importante salientar é que a gente errou muito. Porque quando você vai implantar esse processo todo, a gente erra. E o erro faz parte do aprendizado e faz parte do crescimento. Então, assim, a gente conseguiu levar para um outro patamar e mostrar que errar pequeno, errar rápido, aprender rápido, leva a gente muito mais para frente. E aqui, de uma maneira geral, a gente começou a gerar fricção, assim. Por quê? Porque a gente estava mexendo agora no queijo de outras pessoas, né? E num primeiro momento, quando as pessoas vêm, parece que o que está acontecendo, a gente está mexendo no queijo que é do outro. E aí, a primeira questão que acontece, a primeira ação normal de acontecer, é ser reativo, é achar que não está fazendo sentido, que o processo não vai acontecer. E teve um trabalho muito forte da gente mostrar aqui que a gente estava junto nesse processo de transformação. A gente estava apoiando o processo de transformação. A gente não estava querendo só se meter no bedelho e na área dos outros. Depois disso, a gente tem a visão estratégica da área. E aí eu vou pedir para o João pôr um vídeo para a gente, porque o meu computador aqui ele não tá disponibilizando áudio. João, consegue pôr o vídeo para mim, por favor? Vou pôr agora. Põe tela cheia, por favor. Oi? Ah, tela cheia. Nessa segunda PI que a gente tá fazendo nesses 2 dias aqui, a gente estava com uma expectativa muito positiva, que assim, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente trazer todos os stakeholders para cá. Assim, na PI anterior, a gente via que o time de negócios ainda tinha alguns receios com o método do ágil escalado, algumas ressalvas. Conversando com o time de negócios, dá para perceber que todo mundo está muito comprado com a ideia. A gente conseguiu trazer todas as áreas envolvidas, teve uma discussão muito rica de todo mundo para definição de quais demandas iam ser priorizadas ou não. Então, assim, o saldo que a gente tira dessa segunda PI é muito positivo. Acho que, falo não só por mim, como por todo o time de desenvolvimento, todo mundo está gostando bastante dessa experiência com o ágil escalado. A gente está com uma parceria bem efetiva. A gente está atuando aqui principalmente no time do Shellbox atualmente e a gente está vendo aqui um movimento acontecendo aqui que a gente até 3, 4 meses atrás a gente entendia que era praticamente inviável, né? A gente vem de uma área de negócios que não acreditava na sua TI, porque a TI não conseguia cumprir os seus prazos, tinha uma grande dificuldade de planejamento. Para hoje a gente vê todo um time mobilizado, todo um time construído e uma mudança de mindset. A gente está todo mundo focado, né, em construir um único produto, todo mundo alinhado com a estratégia da empresa, alinhado no negócio, TI, atendimento, todas as áreas envolvidas em construir um melhor produto para o seu cliente. Quando a gente começou a se planejar para a segunda PI, que a gente começou a se planejar muito mais com um viés de olhar
de hipóteses, de métrica, de como a gente agregava valor, e a gente começou a fazer um movimento conjunto. Não era mais TI trabalhando, não era mais área de negócio, não era atendimento. Era um time trabalhando em prol de uma entrega. E eu acho que isso que foi o mais mágico dessa transformação toda do Shellbox. A gente chega agora na nossa segunda PI com um plano muito mais conciso, com muito mais coisas para a gente trazer e agregar valor. A gente traz um time muito mais integrado e a gente viu muita gente da área de negócio aqui com a gente, muita gente de atendimento, muito stakeholder aqui, porque acreditou no que a gente fez na primeira PI. Isso que foi muito importante. A gente está aqui terminando já o segundo dia da segunda PI e, bom, quando a gente começou a primeira PI eu não acreditava nada nisso. Achava que ia ser mais um workshop bagunçado, cheio de gente, mas a verdade é que esse está trazendo planejamento, está trazendo visibilidade, tudo que a gente precisa fazer. É um pouco intimidador você ver 70 pessoas aqui trabalhando juntas, tentando se entender, mas no fim eu acho que o objetivo comum está sendo cumprido. A gente consegue mostrar para o time de TI para onde o produto está indo, como que eles conseguem ajudar a gente. No fim a gente está conseguindo chegar lá. Alberto, você está mutado. Legal, eu vou voltar aqui a minha apresentação, um minutinho. Então, a gente começou a poder fazer juntos e mostrar para todo mundo que a gente queria construir uma visão estratégica de produto, que a gente queria começar a pensar além, que a gente queria construir junto e que não existia mais uma área de TI, que não existia mais uma área de negócio, que não existia mais uma área de atendimento, que não existia mais uma área de operação, que existia um time de Shellbox, de um produto digital, do único produto digital B2B2C da Raizen, que leva para os nossos clientes, os clientes da marca Shell, um pouquinho da cara da Raizen, um pouquinho do que a gente pode entregar, né? E como que foi a implantação do Safe? A implantação do Safe para a gente foi importante. A gente fez primeiro um treinamento chamado Leading Safe, e a gente levou pessoas, tirando o time que já estava comprado, mas as pessoas das outras áreas, a gente levou meio que obrigado, tá? Vou dizer bem para vocês, assim, a fazer com a gente. E lá eles começaram a mudar o mindset. Mas quando acabou o primeiro dia, eles falaram assim, pessoal, quando acabou o segundo dia, que são 2 dias, né? O pessoal, legal, adoramos, faz sentido pra gente, só que a gente não consegue fazer algo nessa magnitude, assim. E até um dia antes da PI, a gente quase cancelou ela. Porque o pessoal achava que não dava para fazer. Mas aquele time que a gente fez o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, estava tão comprado, mas tão comprado em fazer acontecer, que os meninos trabalharam dia e noite. O pessoal trabalhou demais para conseguir fazer. Não é bonito falar que o pessoal trabalhou muito e fez até mais horas do que deveria, mas eles estavam tão comprados com o propósito que para eles não estava fazendo efeito aquilo. Eles precisavam comprar, eles estavam querendo fazer aquilo acontecer. Então, o Safe foi muito importante para a gente. Hoje a gente tem 5 squads, 4 squads de desenvolvimento, um squad que é chamado de System Team, que é um squad que ele habilita, que ele é cross, ele habilita as coisas para os outros squads. A gente tem 3 figuras, e aqui vem a questão de papel e responsabilidade, que é o System Architect, que ele cuida de toda a arquitetura do produto. Nós temos o RTE, que garante a sincronia desses times, então é o nosso maquinista, que a gente fala, e a gente tem o Product Manager, que ele garante que os POs e que o direcionamento de negócio está correto. A gente tem os BOs, que trabalham para garantir e fazer a cola entre o business e o produto e o dia a dia do time de desenvolvimento. E a gente tem todas essas áreas conectadas de uma maneira muito eficiente. A gente conseguiu criar um time único. Hoje a gente não tem mais, fala assim, pô, time de TI, time de atendimento. É até engraçado, eu às vezes participo de comitês de marketing participa de comitês de TI, isso nunca chegou a acontecer. A gente começou a criar uma visão de médio, curto a gente já teve com a PI, mas de médio e longo prazo. Então, para onde o produto quer ir?
A gente acabou, eu estou falando com vocês, a nossa PI acabou às 6 horas hoje. Aí está fazendo a nossa quarta PI. Essa aqui a gente mostrou é a segunda. As duas últimas foram remotas por uma questão do Covid, mas a gente começou a fazer, começou a pensar muito além. E aí, o diretor de marketing, inclusive, comentou para a gente na PI que a gente vai focar, a próxima PI vai ter isso, isso e isso. Então, ele já veio com o direcionamento do que vai ser e como que a gente ia fazer. A gente não tinha isso, se a gente fosse pensar, há um ano atrás. E a gente tem um produto de fato digital, com todas as áreas conectadas. A gente fez uma mudança para atendimento digital, que foi muito importante, por exemplo, e a gente com todas as áreas conectadas e todo mundo trabalhando em um único propósito. Então, esse foi o grande viés. E aí, agora, é melhoria contínua. Eu pus a figura do Goku aí, porque para mim ele representa muito bem a melhoria contínua. Quando você acha que ele não pode ir além, que ele não pode fazer diferente, ele consegue ter uma nova evolução, ele consegue fazer algo diferente. Então, assim, brincando um pouquinho com o GIF, mas eu entendo que a gente agora está no processo de melhorar. O que a gente encontra de gap e o que a gente encontra de oportunidade hoje já esteve muito conectado. Se a gente olhasse há um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente falaria, eu nunca reclamaria disso. Mas a gente chegou no estágio de melhoria que a gente está conseguindo trazer PI a PI coisas que a gente imaginou que a gente não iria conseguir. Então, assim, a gente chegou no processo de vamos transformar dentro da raiz. Então, o Showbox agora, vanguardista, um produto que todo mundo fala de transformação digital, que fala de agilidade e de uma área, lembra de Showbox dentro da raiz. Então, o Showbox começa a ter uma relevância dentro desse cenário todo. A gente começa a abrir eventos, porque com uma API, nós temos 4 sprints de desenvolvimento e se o time consegue garantir o plano, você tem uma Innovation Planning, você tem uma sprint de inovação. E a gente conseguiu garantir nessas 4 APIs, todas elas a Innovation Planning, então o time teve esse tempo de inovação. E durante esse período, a gente abre para fazer dojos, fazer treinamentos, o pessoal compartilhar conhecimento. E nessa última API, a gente abriu para a raiz inteira. Então, a raiz inteira pôde participar das palestras e de tudo que estava acontecendo, que era mais próximo dentro da raiz. A gente começa a ajudar outras áreas. Então, tem outras áreas que estão implantando agilidade, estão implantando safe. Então, a gente entra dentro dessas áreas. Então, vamos falar com o PM, ele vai fazer o coach com o PM de uma outra área. Então, a gente começa a ter um papel muito mais transformador. A gente tem o Pulse, que é o nosso hub de inovação. Então, ele tem mais de 50 projetos de piloto, com startups, junto com as áreas da Raizen, garantindo que a gente traga inovação e garanta a competitividade da empresa frente a tudo que está vindo de novo e tenha novas possibilidades que até então não eram mapeadas. Ele tem mais de 3 anos, ele tem mais de 25 startups associadas e ele trabalha com inovação aberta. Então, a gente tem um produto que é um grande celeiro de prática, de metodologia, que é ver de fato ágil a transformação acontecendo. A gente tem o Pulse como grande impulsionador e a gente cria a área de digital da Raizen, para que a gente pudesse levar a transformação digital para toda a companhia. Só que está faltando alguma coisa aqui. E aí, ano passado, a gente vendo que faltava alguma coisa, a gente criou o LACE, que é o Lean Agile Center of Excellence. Eu não entrei na abertura, quando o LACE foi criado. A gente pegou outros projetos que também lidavam com ágil, um dos nossos especialistas vem de lá, mas a gente montou um time de especialistas, de Agile Coaches, de estrategistas digitais, de... Alberto, Oi. Desculpe interromper, só avisando, faltam um pouco mais de 2 minutos para terminar aqui o tempo. De estrategista digital para fazer e auxiliar na transformação digital. Então, a gente cria uma área agora para transformar a Raizen de uma maneira geral. Então, essa área ela tem como grande objetivo liderar a transformação do ecossistema Raizen para sustentar a mudança que garanta a entrega de valor, a competitividade e a adaptabilidade de toda a companhia. Como? Através de Open Innovation, com o Pulse, com olhar para fora, conectar áreas, conectar startups, se desafiar e fazer a cultura de inovação. Organização e aprendizado com treinamento, experimentação e adaptação por necessidade. Mentoria, então, aplicar as melhores práticas de Lean, de Agile, acompanhar, auxiliar, facilitar. E aqui entra o Showbox como celeiro para ajudar na mentoria também. Novas oportunidades em Inception.
estimular o mindset, desbravar novos caminhos, organizar essa jornada e ser uma consultoria interna. E tudo isso aliado com o principal pilar, que é mindset, cultura e pessoas. Então, transformando tudo isso. Então, o Lace vem aí com uma grande missão dentro do ecossistema Raizen, para a gente, de fato, conseguir fazer uma transformação de ponta a ponta. E eu acho que essa parte eu vou poder contar para vocês, acho que numa outra oportunidade, porque a gente está começando essa jornada do Lace, ele foi criado ano passado. Mas, pessoal, acho que é isso. Eu já vou abrir aqui para perguntas. Eu sei que tem pouquinho tempo, mas talvez uma ou outra eu consiga responder. Alguma pergunta, pessoal? A pergunta do Rodrigo Sato: como vocês implementaram o Lace? Então, a gente teve... O Lace, ele veio de dois vice-presidentes da companhia, a criação do Lace. Veio do desejo deles. A partir disso, a gente se conectou como área de digital também, mostrando que fazia sentido. E a gente criou em conjunto, né? Mas eu acho que foi muito importante a gente ter o patrocínio de dois vice-presidentes para a criação do Lace. Ele perguntou agora, mas foi um movimento interno ou através de ajuda externa? Então, foi um movimento interno. A gente teve algumas ajudas externas, sim, para ajudar a estruturar, mas a gente começou com o movimento interno, a gente trouxe profissionais de mercado para ajudar a gente a fazer, mas foram todos profissionais Raizen. Mais alguma, pessoal? Pessoal, então assim... Acredito que não. Então, como último recado, tem um mantra meu, eu passo sempre para o time, e eu queria passar aqui para vocês para finalizar. Eu uso a analogia de uma bola. Se a bola está quicando, eu sempre brinco com o meu time, eu falo, chuta. Porque a gente sempre vai chutar querendo fazer gol. Às vezes a gente acerta na trave, às vezes vai longe pra caramba, mas a gente não se omitiu. A gente tentou. Então, assim, eu deixo esse recado para vocês. Se a bola estiver quicando, chuta e façam a transformação digital na companhia de vocês. Se precisarem conversar comigo, eu estou à disposição. E vamos juntos poder transformar as nossas companhias e poder fazer mais e mais sempre. Obrigado.